Cientistas decidiram descartar os resíduos de uma plantação em um campo árido. Com o tempo, algo inacreditável começou a acontecer. O resultado da ação dos cientistas mudou o mundo para sempre. Mas um evento inesperado transformou tudo de maneira ainda mais surpreendente. Antes de ouvir esse relato emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias incríveis. O sol nascente pintava o céu com tons dourados quando Helena abriu os olhos, despertada pelo familiar aroma de maçãs maduras que invadia seu quarto. Ela se espreguiçou, sentindo o peso dos seus 35 anos e de uma vida inteira dedicada ao pomar da família. Levantou-se e caminhou até a janela, observando a vastidão de macieiras que se estendia até onde a vista alcançava. O pomar dos sonhos, como era conhecido, havia sido o orgulho da família Oliveira por gerações. Helena podia sentir o amor e o suor de seus antepassados impregnados em cada árvore, em cada fruto. Mas hoje, esse legado estava ameaçado. Ela desceu as escadas de madeira que rangiam sob seus pés, encontrando seu pai, Antônio, sentado à mesa da cozinha. O homem de 60 anos, com cabelos grisalhos e mãos calejadas, fitava uma xícara de café com um olhar distante. "Bom dia, pai", Helena disse, tentando soar animada. Antônio apenas assentiu, seu semblante carregado de preocupação. "O banco ligou. Ontem à noite", ele murmurou. "Temos até o final da safra para quitar o empréstimo ou perderemos tudo." Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela sabia que a situação financeira do pomar estava difícil, mas não imaginava que estivessem à beira do abismo. "Quanto falta?", ela perguntou, temendo a resposta. "R$ 200 mil", Antônio respondeu, sua voz quebrando. "É impossível." "Helena, mesmo com uma safra excelente, não conseguiremos esse valor." Helena se sentou, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. O pomar dos sonhos era mais do que apenas um negócio. Era o coração e a alma da família Oliveira. Perder aquelas terras seria como perder uma parte de si mesmos. "Deve haver uma solução, pai", ela disse, mais para si mesma do que para Antônio. "Sempre há uma saída." Naquele momento, o celular de Helena vibrou. Era uma mensagem de Lucas, seu ex-namorado e atual comprador da maior rede de supermercados da região. "Preciso falar com você. É urgente. Pode me encontrar no café da cidade em 1 hora?" Helena franziu o senho. Ela e Lucas haviam terminado há quase 1 ano, quando ele escolheu sua carreira em vez do relacionamento. O que poderia ser tão urgente agora? "Pai, preciso sair por um momento", ela disse, levantando-se. "Prometo que vou pensar em alguma coisa. Não vamos perder o pomar." Antônio apenas assentiu, seus olhos refletindo uma mistura de gratidão e desespero. Helena se arrumou rapidamente e pegou sua velha caminhonete, dirigindo pelos caminhos sinuosos entre as macieiras. O aroma das frutas maduras enchia o ar, lembrando-a de tempos mais felizes, quando o futuro parecia brilhante e cheio de possibilidades. Chegando ao café da cidade, ela avistou Lucas sentado em uma mesa no canto. Ele parecia nervoso, tamborilando, os dedos na mesa enquanto olhava ansiosamente pela janela. "Helena", ele disse, levantando-se ao vê-la. "Obrigado por vir." Ela se sentou, mantendo uma expressão neutra. "O que é tão urgente, Lucas?" Ele respirou fundo antes de falar. "A rede de supermercados para a qual trabalho está planejando uma grande expansão. Eles querem comprar terras na região para construir um centro de distribuição." O coração de Helena acelerou. Ela já podia prever onde aquela conversa iria chegar. "Eles estão interessados no pomar dos sonhos, Helena", Lucas continuou. "Estão dispostos a pagar muito bem, mais do que o dobro do valor de mercado." Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A proposta era tentadora, especialmente considerando a situação financeira desesperadora em que se encontravam. Mas vender o pomar? Abandonar o legado de sua família? "Eu sei que é uma decisão difícil", Lucas disse, notando sua expressão. "Mas pense bem, Helena, isso resolveria todos os problemas financeiros da sua família. Vocês poderiam começar de novo sem dívidas." Helena se levantou abruptamente, sentindo-se sufocada. "Preciso de tempo para pensar", ela disse.
Isso não é uma decisão que posso tomar sozinha ou às pressas. Lucas assentiu, compreensivo. Claro, eu entendo. Mas não demore muito. A oferta é por tempo limitado. Ao sair do café, Helena se viu diante de um dilema que parecia não ter solução. De um lado, a oportunidade de salvar sua família da ruína financeira. Do outro, a perspectiva de abandonar tudo aquilo que sempre definiu quem ela era. Enquanto dirigia de volta ao pomar, suas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O sol agora estava alto no céu, banhando as macieiras com uma luz dourada que parecia quase mágica. Foi então que Helena notou algo estranho. No limite do pomar, onde normalmente havia apenas um campo árido e sem vida, ela viu um brilho incomum. Intrigada, ela parou a caminhonete e desceu para investigar. Ao se aproximar, seus olhos se arregalaram de espanto. Ali, no meio do campo estéril, havia uma única macieira. Mas não era uma árvore comum. Seus galhos pareciam feitos de prata, e as folhas tinham um brilho dourado que cintilava sob a luz do sol. Helena estendeu a mão, tocando suavemente uma das folhas. Era real, não uma ilusão. Como aquela árvore magnífica poderia estar ali, no meio do nada? Enquanto contemplava a árvore misteriosa, Helena sentiu uma estranha sensação de esperança se acender em seu peito. Talvez, apenas talvez, aquela árvore fosse um sinal. Um sinal de que nem tudo estava perdido, de que ainda havia magia e possibilidades inexploradas no pomar dos sonhos. Com um novo brilho nos olhos, Helena voltou para a caminhonete. Ela não sabia como, mas estava determinada a encontrar uma maneira de salvar o pomar. A árvore prateada era uma promessa silenciosa de que milagres ainda eram possíveis. Enquanto dirigia de volta para casa, Helena não podia imaginar as reviravoltas que o destino ainda reservava para ela e para o pomar dos sonhos. A jornada que começava naquele momento iria testar sua coragem, sua determinação e sua fé de maneiras que ela jamais poderia prever. O sol continuava a brilhar sobre as macieiras, como se a natureza também conspirasse para manter viva a esperança. E no horizonte, nuvens se formavam prenunciando mudanças que transformariam não apenas o pomar, mas a vida de todos ao seu redor. Helena chegou em casa com a mente fervilhando. A descoberta da árvore misteriosa e a proposta de Lucas se misturavam em seus pensamentos, criando um turbilhão de emoções. Ela encontrou seu pai na varanda, olhando pensativamente para o pomar. Pai, ela chamou hesitante. Tem algo que preciso te contar. Antônio se virou notando a expressão perturbada de sua filha. O que houve, minha querida? Helena respirou fundo antes de revelar a proposta de Lucas. À medida que falava, via o rosto de seu pai empalidecer. Vender o pomar? Antônio murmurou incrédulo. Mas este lugar é nossa vida, nossa história. Eu sei, pai, Helena respondeu, sentando-se ao lado dele. Mas talvez seja nossa única opção para sair dessa situação. O silêncio pairou entre eles por alguns momentos, pesado como as nuvens que começavam a se formar no céu. Há algo que você precisa saber, Antônio disse finalmente, sua voz baixa e carregada de emoção. Algo que guardei por muito tempo, esperando o momento certo para contar. Helena olhou para o pai intrigada. Do que você está falando? Antônio se levantou lentamente. Venha comigo. Há algo que preciso te mostrar. Ele guiou Helena até o celeiro velho nos fundos da propriedade. O lugar estava cheio de ferramentas enferrujadas e caixas empoeiradas. Antônio se dirigiu a um canto escuro e removeu algumas tábuas do chão, revelando um pequeno compartimento secreto. De dentro, ele tirou um livro antigo, encadernado em couro gasto pelo tempo. Este diário, ele explicou, pertenceu ao seu bisavô, o fundador do Pomar dos Sonhos. Helena pegou o livro com cuidado, sentindo o peso da história em suas mãos. Ao abri-lo, seus olhos se arregalaram. As páginas estavam cheias de anotações detalhadas, desenhos de plantas e o que pareciam ser fórmulas alquímicas. Seu bisavô não era apenas um agricultor comum, Antônio continuou. Ele era um estudioso da natureza, um homem que acreditava na magia da terra. Enquanto folheava as páginas,
Helena se deparou com o desenho de uma árvore que parecia exatamente como a que ela havia encontrado mais cedo, prateada, com folhas douradas. Pai, eu vi esta árvore hoje, ela exclamou, mostrando a página. A Antônio, no campo árido no limite do pomar. Antônio ficou boquiaberto. Impossível. Essa árvore, segundo o diário, é a árvore da abundância. Seu bisavô passou a vida toda procurando por ela, acreditando que ela tinha o poder de regenerar terras estéreis e trazer prosperidade. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas como ela apareceu justamente agora? Não sei, minha filha, Antônio respondeu, sua voz tremendo de emoção. Mas se o que está escrito neste diário for verdade, pode ser a resposta para todos os nossos problemas. Naquele momento, um trovão retumbou ao longe, e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Helena e Antônio correram de volta para a casa, protegendo o precioso diário. Já na segurança da sala, eles começaram a estudar o conteúdo do livro com mais atenção. As páginas revelavam segredos sobre técnicas de cultivo esquecidas, rituais para abençoar a terra e misteriosas poções feitas com ingredientes naturais. Olhe isso, Helena apontou para uma passagem. Diz que a seiva da árvore da abundância, quando misturada com a terra, tem o poder de tornar fértil até o solo mais árido. Antônio assentiu, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e ceticismo. Mas como podemos ter certeza de que isso não é apenas uma lenda? Só há uma maneira de descobrir, Helena respondeu, determinada. Temos que tentar. A chuva agora caía com força, transformando o mundo lá fora em um borrão cinzento. Mas dentro da casa dos Oliveira, uma faísca de esperança havia se acendido. Na manhã seguinte, Helena acordou cedo, ansiosa para colocar em prática o que haviam descoberto. Ela e Antônio se dirigiram ao campo onde a árvore misteriosa havia aparecido. Para sua surpresa, a chuva da noite anterior parecia ter tido um efeito mágico na árvore. Ela estava ainda mais radiante, suas folhas douradas cintilando com gotas de orvalho. Com cuidado, Helena coletou um pouco da seiva prateada, que escorria do tronco. Seguindo as instruções do diário, eles misturaram a seiva com a terra árida ao redor. Agora precisamos esperar, Antônio disse, olhando para o céu. O diário menciona que os resultados podem ser visíveis após a próxima lua cheia. Os dias que se seguiram foram de expectativa e apreensão. Helena tinha que equilibrar o trabalho no pomar, que continuava exigindo atenção constante, com visitas secretas ao campo onde haviam plantado as sementes tratadas com a seiva mágica. Uma semana se passou sem mudanças visíveis, e Helena começou a sentir o peso da dúvida. E se tudo não passasse de uma lenda? E se estivessem perdendo um tempo precioso perseguindo uma fantasia? Foi então que Lucas reapareceu, ansioso por uma resposta sobre a proposta de compra. Helena, os investidores estão ficando impacientes, ele disse, durante um encontro tenso no café da cidade. Precisamos de uma decisão logo. Helena sentiu o estômago revirar. A pressão estava aumentando e ela não sabia quanto tempo mais poderia segurar a situação. Naquela noite, incapaz de dormir, Helena saiu para caminhar pelo pomar. A lua cheia banhava as macieiras com sua luz prateada, criando um cenário quase mágico. Sem pensar, seus passos a levaram até o campo onde haviam plantado as sementes com a seiva da árvore misteriosa. E foi então que ela viu. Brotando do solo antes árido, pequenas mudas verdes se erguiam em direção ao céu noturno. Helena caiu de joelhos, tocando gentilmente as folhas tenras. Não era sua imaginação. A terra estéril estava realmente ganhando vida. Com o coração acelerado, ela correu de volta para casa para acordar seu pai. Juntos, eles voltaram ao campo, maravilhados com o milagre que se desenrolava diante de seus olhos. Funcionou. Antônio sussurrou, lágrimas nos olhos. O segredo do seu bisavô era real. Helena abraçou o pai, sentindo uma onda de alívio e esperança a invadir. Isso muda tudo, pai. Podemos salvar o pomar.
Mas enquanto celebravam sua descoberta, não perceberam uma figura escondida entre as árvores, observando tudo com olhos ávidos. Lucas havia seguido Helena, intrigado por seu comportamento misterioso nos últimos dias. Agora, ele tinha testemunhado algo que poderia mudar não apenas o destino do Pomar dos Sonhos, mas talvez o futuro da agricultura em toda a região. Lua continuou seu caminho pelo céu, indiferente aos dramas que se desenrolavam sob sua luz. No campo antes estéril, novas vidas brotavam prometendo um futuro que ninguém poderia ter previsto. E assim, enquanto a noite avançava, os destinos de Helena, Antônio, Lucas e do Pomar dos Sonhos se entrelaçavam de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. O segredo da árvore da abundância havia sido revelado, mas seu verdadeiro poder e as consequências de sua descoberta ainda estavam por vir. O amanhecer trouxe consigo uma nova energia ao Pomar dos Sonhos. Helena e Antônio mal conseguiram dormir, ansiosos para verificar o progresso das mudas milagrosas. Ao chegarem ao campo, ficaram maravilhados. Onde antes havia apenas terra árida, agora brotava um tapete verde de plantas jovens e vigorosas. "É incrível, pai!" exclamou Helena, ajoelhando-se para examinar de perto os brotos. "Nunca vi nada crescer tão rápido." Antônio sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de alegria e cautela. "É uma bênção, sem dúvida, mas precisamos ser cuidadosos. Filha, um segredo desse tamanho pode atrair atenções indesejadas." Mal sabia ele o quão profética era sua advertência. Naquele exato momento, a quilômetros dali, Lucas estava em uma reunião tensa com seus superiores na rede de supermercados. "Senhores", Lucas começou, sua voz tremendo ligeiramente com a excitação contida. "Acredito que descobrimos algo revolucionário no Pomar dos Sonhos." Ele então relatou o que havia testemunhado na noite anterior, omitindo cuidadosamente sua conexão pessoal com Helena. À medida que falava, via os olhos dos executivos se arregalarem com interesse crescente. Uma tecnologia agrícola capaz de tornar terras áridas férteis da noite para o dia? Questionou o CEO, inclinando-se para a frente. "Isso poderia valer bilhões." "Exatamente", Lucas concordou, sentindo o gosto da vitória. "Sugiro que reconsideremos nossa oferta pelo Pomar dos Sonhos. Não queremos apenas a terra, precisamos dessa tecnologia." Enquanto os executivos discutiam animadamente as implicações da descoberta, Lucas não pôde deixar de sentir uma pontada de culpa. Ele ainda tinha sentimentos por Helena, mas a ambição falava mais alto. Esta era sua chance de alcançar o topo, e ele não podia deixá-la escapar. De volta ao pomar, Helena e Antônio trabalhavam incansavelmente para expandir o uso da seiva mágica. Seguindo as instruções do diário, eles começaram a aplicar pequenas quantidades em diferentes partes do pomar. Os resultados foram além de suas expectativas mais otimistas. As macieiras tratadas com a seiva floresciam com vigor renovado, produzindo frutos maiores e mais saborosos do que jamais haviam visto. "Isso vai revolucionar nossa produção", Helena exclamou, mordendo uma maçã recém-colhida. O sabor era incomparável, uma explosão de doçura e frescor que fez seus olhos se encherem de lágrimas de alegria. Antônio, no entanto, parecia preocupado. "Helena, precisamos pensar com cuidado sobre como vamos lidar com isso. Se as pessoas descobrirem..." "Pai", Helena interrompeu gentilmente, "isso pode ser a solução para os problemas de tantos agricultores. Não podemos guardar isso só para nós." Antes que Antônio pudesse responder, foram interrompidos pela chegada de um carro. Era Lucas, e sua expressão era uma mistura de ansiedade e determinação. "Helena, Senhor Oliveira", ele cumprimentou aproximando-se. "Precisamos conversar." O tom de sua voz fez Helena estremecer. Havia algo diferente em Lucas, uma intensidade que ela não reconhecia. "O que houve, Lucas?" ela perguntou, tentando manter a calma. Lucas respirou fundo antes de falar. "Eu sei, sobre a árvore mágica e o que vocês estão fazendo aqui." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena e Antônio trocaram olhares de pânico, enquanto Lucas continuava. "Meus superiores estão muito interessados no que vocês descobriram.
Eles estão dispostos a oferecer uma quantia substancial não apenas pela terra, mas pela tecnologia. Por trás disso, Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Lucas, você não entende. Isso não é uma tecnologia que possamos simplesmente vender. É algo especial. Especial? Lucas riu sem humor. Helena, isso é revolucionário. Pense no bem que poderíamos fazer, na quantidade de pessoas que poderíamos alimentar. Antônio deu um passo à frente, sua voz firme. Jovem, algumas coisas não têm preço. Este pomar e seus segredos são o legado de nossa família. Não estão à venda. A expressão de Lucas endureceu. Vocês não entendem a oportunidade que estão desperdiçando. Isso é maior do que apenas um pomar familiar. Enquanto a discussão se acalorava, nenhum deles notou a figura solitária que os observava da orla do bosque. Era Maria, a anciã do vilarejo vizinho, conhecida por sua sabedoria e conexão com a natureza. Seus olhos sábios absorviam a cena com preocupação. A tensão no ar era palpável. Lucas, frustrado com a recusa, fez uma última tentativa. Helena, pense bem. Esta pode ser sua única chance de salvar o pomar e garantir um futuro próspero. Helena sentiu-se dividida. Por um lado, a oferta de Lucas poderia resolver todos os seus problemas financeiros. Por outro, havia algo de profundamente errado em vender um segredo tão precioso e misterioso. Foi nesse momento que Maria decidiu se revelar. Ela caminhou lentamente em direção ao grupo, sua presença imediatamente acalmando o ambiente. Meus queridos, ela disse suavemente, algumas dádivas da natureza não são destinadas a ser possuídas ou exploradas. Elas são confiadas a nós, para que sejamos seus guardiões. Todos se viraram surpresos com a intervenção inesperada. Maria continuou, seus olhos fixos na árvore mágica ao longe. A árvore escolheu este lugar, esta família, por uma razão. Talvez o verdadeiro desafio não seja como lucrar com seu dom, mas como honrá-lo e compartilhá-lo sabiamente. As palavras de Maria pairaram no ar, carregadas de significado. Helena sentiu uma clareza repentina, como se um véu tivesse sido levantado de seus olhos. Ela está certa, Helena disse finalmente, voltando-se para Lucas. Não podemos vender isso, mas talvez possamos encontrar uma maneira de usar esse dom para ajudar outros, sem comprometer sua natureza especial. Lucas parecia pronto para argumentar, mas algo na determinação nos olhos de Helena o fez hesitar. Ele percebeu que havia subestimado a conexão dela com o pomar e seus segredos. E se, Helena continuou, uma ideia começando a se formar. Ao invés de vender, nós colaborássemos? Usar o conhecimento que temos para ajudar outros agricultores de uma forma controlada e respeitosa. A sugestão pegou todos de surpresa. Antônio olhou para sua filha com um misto de orgulho e apreensão. Lucas, por sua vez, parecia estar reconsiderando sua abordagem. Maria sorriu, assentindo em aprovação. Às vezes, o caminho do meio é o mais sábio. Mas lembrem-se, com grande poder vem grande responsabilidade. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosados, o grupo permaneceu em silêncio, cada um absorvendo as implicações do que havia sido discutido. O pomar dos sonhos estava à beira de uma grande transformação. O segredo da árvore mágica poderia mudar não apenas o destino da família Oliveira, mas potencialmente o futuro da agricultura em toda a região. No entanto, as palavras de Maria ecoavam como um lembrete. Algumas dádivas vêm com um preço, e o verdadeiro desafio seria encontrar o equilíbrio entre progresso e preservação, entre ambição e respeito pela natureza. Enquanto a noite caía sobre o pomar, Helena sabia que as decisões que tomariam nos próximos dias moldariam não apenas seu futuro, mas o de muitos outros. O peso dessa responsabilidade era imenso, mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia verdadeiramente esperançosa. A jornada que começara com uma árvore misteriosa estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. E prometi.
Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividades no Pomar dos Sonhos. Helena, Antônio e Lucas, agora unidos por um propósito comum, trabalhavam incansavelmente para desenvolver um plano que pudesse beneficiar não só a família Oliveira, mas toda a comunidade agrícola da região. A notícia sobre a misteriosa revitalização do pomar começou a se espalhar, atraindo a curiosidade de agricultores vizinhos e até mesmo de alguns jornalistas locais. Helena e Antônio se viram tendo que equilibrar o desejo de ajudar com a necessidade de proteger o segredo da árvore mágica. Numa manhã ensolarada, enquanto Helena inspecionava as novas mudas no campo antes árido, ela foi surpreendida pela chegada de Dona Zilda, uma agricultora idosa, cuja pequena propriedade fazia divisa com o Pomar dos Sonhos. "Menina Helena", chamou Dona Zilda, seus olhos brilhando de curiosidade. "É verdade o que andam dizendo? Que vocês encontraram um jeito de fazer a terra morta, dar frutos?" Helena hesitou incerta sobre quanto deveria revelar. "Bem, Dona Zilda, estamos experimentando algumas técnicas novas de cultivo." A senhora idosa sorriu, um brilho de esperança em seus olhos cansados. "Sabe, minha terra já não produz como antes. Se vocês puderem me ensinar um pouco dessas técnicas, quem sabe eu consiga salvar meu pedacinho de chão." Aquelas palavras tocaram profundamente o coração de Helena. Ali estava alguém que, assim como sua família, lutava para manter vivo um sonho, um legado. "Dona Zilda", Helena disse, tomando uma decisão. "Que tal a senhora vir amanhã? Podemos conversar melhor e, quem sabe, fazer alguns testes na sua propriedade." O sorriso que iluminou o rosto enrugado de Dona Zilda foi toda a confirmação que Helena precisava de que estava fazendo a coisa certa. Naquela noite, Helena reuniu seu pai e Lucas para discutir como poderiam ajudar outros agricultores sem revelar o segredo completo da árvore mágica. "Podemos diluir a seiva em maior quantidade de água", sugeriu Antônio, folheando o antigo diário. "Isso nos permitiria ajudar mais pessoas sem esgotar nosso suprimento." Lucas, que havia trazido sua experiência em negócios para a equação, concordou. Podemos oferecer isso como parte de um programa de revitalização do solo, combinando a seiva com técnicas tradicionais de compostagem e rotação de culturas." Helena sorriu, sentindo-se energizada pela colaboração. "Exatamente. Assim, estaremos compartilhando conhecimento e ajudando as pessoas, não apenas dando um remédio milagroso." Nos dias que se seguiram, o Pomar dos Sonhos se transformou em um centro informal de aprendizado agrícola. Agricultores de toda a região começaram a aparecer, atraídos pelas histórias de recuperação de terras estéreis e aumento surpreendente na produtividade. Helena, Antônio e Lucas trabalhavam em harmonia, cada um contribuindo com suas habilidades únicas. Helena liderava as demonstrações práticas. Antônio compartilhava sua sabedoria tradicional, mesclada com os segredos do diário, e Lucas ajudava a organizar workshops e a criar uma estrutura mais formal para o programa. Um dia, enquanto orientava um grupo de jovens agricultores, Helena notou Maria, a anciã do vilarejo, observando silenciosamente à distância. Após a aula, Helena se aproximou dela. "Maria, que bom ver você por aqui. O que acha do que estamos fazendo?" A anciã sorriu, enigmaticamente. "Vocês estão plantando mais do que apenas sementes, minha querida. Estão cultivando esperança." Helena sentiu um calor reconfortante no peito. "Estamos tentando fazer a coisa certa, compartilhar o que aprendemos sem revelar tudo." Maria assentiu sabiamente. "A verdadeira magia, Helena, não está apenas na seiva daquela árvore. Está no conhecimento compartilhado, na comunidade fortalecida, nos sonhos renovados." Enquanto conversavam, foram interrompidas por um alvoroço vindo do centro do pomar. Correndo para ver o que acontecia, Helena ficou boquiaberta com a cena. Uma das macieiras mais antigas, que há anos não dava frutos, estava agora carregada de maçãs de um vermelho vibrante e incomum. "Impossível", murmurou Antônio, tocando os frutos com reverência. Esta árvore estava
praticamente morta há semanas. Lucas, que estava próximo, parecia igualmente maravilhado. Isso vai além de qualquer coisa que já vi em termos de recuperação agrícola. Helena colheu uma das maçãs e, sob o olhar atento de todos, deu uma mordida. O sabor era indescritível, doce, mas com uma complexidade que parecia carregar a própria essência da terra e do sol. É como se pudesse sentir toda a história do pomar nesta única mordida, ela disse emocionada. Maria se aproximou, seus olhos brilhando com um conhecimento ancestral. A árvore está respondendo ao amor e cuidado que vocês estão espalhando. Está compartilhando sua bênção. Naquele momento, Helena teve uma epifania. É isso, ela exclamou. Não se trata apenas de usar a seiva mágica. É sobre reconectar as pessoas com a terra, com as tradições, com o respeito pela natureza. A notícia da macieira milagrosa se espalhou rapidamente, atraindo ainda mais atenção para o pomar dos sonhos. Jornalistas começaram a aparecer, querendo saber o segredo por trás da súbita prosperidade da região. Helena, Antônio e Lucas se viram diante de um novo desafio: como lidar com a crescente fama sem comprometer o verdadeiro segredo do pomar. Foi Lucas quem sugeriu uma solução criativa. E se criarmos uma história? Não uma mentira, mas uma narrativa que capture a essência do que estamos fazendo sem revelar os detalhes mágicos? Helena concordou entusiasticamente. Podemos falar sobre redescobrir técnicas ancestrais, sobre a importância da comunidade e do respeito à natureza. Antônio, inicialmente hesitante, acabou concordando. Desde que não percamos de vista o verdadeiro propósito de tudo isso. Assim, o Pomar dos Sonhos começou a ser conhecido não apenas por suas frutas excepcionais, mas como um modelo de agricultura sustentável e comunitária. Helena se viu no centro de uma revolução agrícola silenciosa, inspirando outros a repensar sua relação com a terra. Enquanto o sol se punha sobre mais um dia produtivo, Helena caminhava pelo pomar, refletindo sobre a jornada incrível que havia começado com uma única árvore mágica. O ar estava impregnado com o aroma doce das maçãs maduras e o zumbido suave das abelhas. Chegando à orla do bosque, onde a árvore de folhas douradas continuava a brilhar misteriosamente, Helena sentiu uma profunda gratidão. O Pomar dos Sonhos não era mais apenas o legado de sua família. Havia se tornado um farol de esperança para toda uma comunidade. No entanto, enquanto observava o horizonte, Helena não pôde deixar de sentir uma pontada de apreensão. O sucesso trazia consigo novos desafios e responsabilidades, e no fundo de sua mente, uma pergunta persistia: até onde a magia da árvore poderia ir? E quais seriam as consequências de desvendar completamente seus segredos? Com essas perguntas, ecoando em seus pensamentos, Helena se virou para voltar para casa, sabendo que o amanhecer traria novos desafios e oportunidades. O Pomar dos Sonhos estava florescendo de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado, e sua jornada estava longe de terminar. O sucesso do Pomar dos Sonhos não passou despercebido além das fronteiras da pequena comunidade. Em uma manhã ensolarada, Helena foi surpreendida pela chegada de uma comitiva de carros luxuosos. Do veículo principal, desceu uma mulher elegante e de olhar penetrante. Doutora Vanessa Mendes, uma renomada cientista e executiva de uma das maiores empresas de biotecnologia do país, Monsenhorita Oliveira. Vanessa cumprimentou com um sorriso calculado. Ouvi falar maravilhas sobre o que vocês estão fazendo aqui. Gostaria de discutir uma potencial parceria. Helena sentiu um frio na espinha. A presença de Vanessa representava exatamente o tipo de atenção que eles vinham tentando evitar. Doutora Mendes, é um prazer recebê-la, mas receio que haja um mal-entendido. Somos apenas um pomar familiar. Vanessa riu suavemente, interrompendo-a. Vamos, senhorita Oliveira. Nós duas sabemos que há algo mais acontecendo aqui. Minha empresa está disposta a investir milhões para desenvolver e distribuir sua técnica especial em escala global. O coração de Helena acelerou. A oferta era tentadora, mas os riscos eram imensos. Agradeço o interesse, doutora Mendes,
Mas nosso foco é ajudar nossa comunidade local. Não estamos interessados em expansão neste momento. A expressão de Vanessa endureceu por um instante, antes de voltar ao sorriso profissional. Entendo. Mas pense bem, senhorita Oliveira. Com nossos recursos, poderíamos transformar áreas desérticas em oásis produtivos. Imagine o impacto global. Antes que Helena pudesse responder, Lucas apareceu, atraído pela comoção. Seus olhos brilharam ao reconhecer Vanessa. Doutora Mendes, que honra tê-la aqui. Helena observou com crescente desconforto a facilidade com que Lucas e Vanessa começaram a conversar sobre potenciais negócios. Ela pôde ver a ambição reluzindo nos olhos de Lucas, reacendendo suas dúvidas sobre suas verdadeiras intenções. Naquela noite, uma reunião tensa se formou na sala dos Oliveira. Helena, Antônio, Lucas e, surpreendentemente, Maria, a anciã do vilarejo, discutiam os prós e contras da oferta de Vanessa. É uma oportunidade única, argumentou Lucas empolgado. Poderíamos ajudar milhões de pessoas ao redor do mundo. Antônio balançou a cabeça, cético. E a que custo? Perderíamos o controle sobre o uso da seiva. Quem garante que não a usariam para fins egoístas? Helena se sentia dividida. O desejo de fazer o bem em larga escala lutava contra o instinto de proteger o segredo que lhes fora confiado. Foi Maria quem finalmente quebrou o impasse. Meus queridos, a árvore escolheu este lugar por uma razão. Sua magia não foi feita para ser engarrafada e vendida. Ela prospera através do cuidado, do respeito e da conexão com a terra. Suas palavras pareceram acalmar a tempestade de emoções. Na sala, Helena sentiu uma clareza se formar em sua mente. Maria está certa. Não podemos arriscar que a seiva caia em mãos erradas, mas isso não significa que não possamos expandir nosso impacto de outras maneiras. Nos dias que se seguiram, Helena trabalhou incansavelmente em um novo plano. Ela propôs criar um centro de treinamento no Pomar dos Sonhos, onde agricultores de todo o país poderiam vir aprender técnicas sustentáveis de cultivo, mesclando sabedoria tradicional com inovações cuidadosamente selecionadas. A ideia ganhou força rapidamente. Agricultores que haviam se beneficiado dos ensinamentos do Pomar dos Sonhos se ofereceram como voluntários para ajudar. A comunidade se uniu para construir alojamentos e salas de aula usando técnicas ecológicas. No entanto, nem tudo eram flores. A recusa da oferta de Vanessa teve consequências inesperadas. Rumores começaram a circular sobre práticas suspeitas no Pomar dos Sonhos. Inspetores agrícolas apareceram para investigações surpresa e alguns compradores importantes começaram a hesitar em fazer negócios com eles. Lucas, frustrado com a decisão de rejeitar a parceria com a empresa de biotecnologia, tornava-se cada vez mais distante. Helena o pegou várias vezes ao telefone, falando em voz baixa, e suspeitava que ele ainda mantinha contato com Vanessa. Uma noite, enquanto caminhava pelo pomar para clarear a mente, Helena fez uma descoberta alarmante. Próximo à árvore mágica, ela encontrou pegadas frescas e marcas que indicavam que alguém havia coletado amostras. Alarmada, ela convocou uma reunião de emergência. Antônio ficou pálido ao ouvir a notícia. Se alguém descobrir o segredo da árvore, precisamos protegê-la melhor, Helena declarou determinada. Mas também precisamos descobrir quem fez isso. As suspeitas recaíram inevitavelmente sobre Lucas, mas Helena se recusava a acreditar que ele pudesse trair sua confiança dessa maneira. Ainda assim, a dúvida corroía seu coração. Enquanto isso, o centro de treinamento floresceu além das expectativas. Agricultores de todas as partes do país chegavam, ávidos por conhecimento. Helena se viu liderando workshops, compartilhando não apenas técnicas agrícolas, mas uma filosofia de vida baseada no respeito à natureza. Um dia, durante uma aula prática, Helena notou uma jovem estudante que parecia particularmente atenta e curiosa. Seu nome era Júlia, e algo nela lembrava Helena de si mesma anos atrás. Após a aula, Júlia abordou Helena com os olhos brilhando de entusiasmo. Senhorita Oliveira, o que vocês estão fazendo aqui é incrível. Eu tenho algumas ideias.
que talvez possam ajudar a expandir ainda mais o impacto do programa. Helena sorriu, sentindo uma conexão imediata com a jovem. Estou toda ouvidos, Júlia. Por que não me conta durante uma caminhada pelo pomar? Enquanto as duas percorriam os caminhos entre as macieiras, discutindo ideias e sonhos, Helena sentiu uma renovação de sua própria paixão e propósito. Era como se o pomar estivesse não apenas nutrindo as árvores, mas também cultivando uma nova geração de guardiões. No entanto, à medida que o sol se punha, pintando o céu com tons dourados, Helena não pôde deixar de notar uma figura solitária observando-as à distância. Era Lucas, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Naquele momento, Helena percebeu que estava diante de uma encruzilhada. O futuro do pomar dos sonhos, e talvez de muito mais, dependeria das escolhas que ela faria nos próximos dias. A magia da árvore havia desencadeado uma série de eventos que estavam muito além do controle de qualquer um deles. Enquanto as sombras se alongavam e a noite se aproximava, Helena respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. O pomar dos sonhos estava prestes a enfrentar seu maior desafio, e ela sabia que precisaria de toda sua coragem e sabedoria para guiá-lo através da tempestade que se aproximava. A tensão no pomar dos sonhos crescia a cada dia. Helena se via dividida entre a gestão do centro de treinamento, cada vez mais popular, e a crescente preocupação com a segurança do segredo da árvore mágica. As suspeitas sobre Lucas continuavam a atormentá-la, mas ela se recusava a confrontá-lo sem provas concretas. Uma manhã, enquanto Helena inspecionava o pomar com Júlia, sua nova protegida, elas fizeram uma descoberta perturbadora. Várias árvores apresentavam sinais de que amostras haviam sido coletadas durante a noite. Isso não pode ser coincidência, murmurou Helena, examinando os cortes precisos nos galhos. Júlia, com os olhos arregalados, sussurrou. Senhorita Oliveira, ontem à noite, eu vi alguém saindo do pomar bem tarde. Não consegui identificar quem era, mas o coração de Helena acelerou. Júlia, isso é muito sério. Precisamos investigar, mas com discrição. Naquela noite, Helena decidiu montar guarda. Escondida, entre as árvores próximas à árvore mágica, ela aguardou com todos os sentidos em alerta. As horas passaram lentamente, o silêncio quebrado apenas pelo ocasional pio de uma coruja. De repente, um ruído chamou sua atenção. Passos se aproximavam cautelosamente. Helena prendeu a respiração, seu coração martelando no peito. Figura emergiu das sombras, e sob a luz da lua, ela reconheceu o rosto familiar. Era Lucas. A traição atingiu Helena como um soco no estômago. Ela observou paralisada, enquanto Lucas coletava amostras da árvore mágica com habilidade praticada. Lucas! Ela finalmente conseguiu chamar, sua voz tremendo de raiva e decepção. Ele se virou surpreso, quase derrubando seus equipamentos. Helena, eu posso explicar. Explicar o quê? Helena avançou furiosa. Como você pôde trair nossa confiança assim? Lucas balançou a cabeça, um misto de culpa e determinação em seus olhos. Você não entende, Helena. Isso é maior do que nós. Com esta descoberta podemos mudar o mundo. Mudando o mundo à custa de quê? Helena retrucou. Destruindo o equilíbrio natural, transformando algo sagrado em um produto comercial. Antes que Lucas pudesse responder, luzes se acenderam por todo o pomar. Antônio, alertado pelo alvoroço, chegou correndo, seguido por vários trabalhadores e estudantes. O que está acontecendo aqui? Antônio exigiu, olhando de Helena para Lucas. Helena, com lágrimas nos olhos, explicou a situação. A decepção no rosto de Antônio era palpável. Lucas, vendo-se encurralado, tentou argumentar. Vocês não veem o potencial? Com os recursos da doutora Mendes, poderíamos erradicar a fome mundial. À custa da alma deste lugar? A voz de Maria, só os surpreendendo a todos. A anciã emergiu das sombras, seu olhar penetrante fixo em Lucas. Algumas dádivas não foram feitas para serem exploradas, jovem. Elas exigem respeito e compreensão. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som distante de sirenes. Alguém havia chamado as autoridades.
As horas seguintes foram um turbilhão. A polícia chegou, perguntas foram feitas, declarações tomadas. Lucas foi levado para interrogatório, deixando para trás um rastro de corações partidos e confiança traída. Nos dias que se seguiram, o Pomar dos Sonhos se viu no centro de uma tempestade midiática. Jornalistas acamparam nos portões, especulando sobre segredos agrícolas roubados e conspirações corporativas. Helena, exausta e abalada, se refugiou na companhia de Júlia e Maria. As três mulheres passavam horas discutindo o futuro do pomar e como proteger seu precioso segredo. Talvez, Júlia sugeriu um dia, o problema não seja o segredo em si, mas como estamos abordando-o. E se, em vez de esconder, nós educássemos as pessoas sobre a importância do equilíbrio natural? Maria sorriu, assentindo com aprovação. Sabedoria além dos seus anos, jovem. Às vezes, a melhor forma de proteger algo é compartilhando seu verdadeiro significado. Inspirada por essas conversas, Helena começou a desenvolver um novo plano. Ela decidiu transformar a crise em uma oportunidade para educar o público sobre a agricultura sustentável e a importância de respeitar os ciclos naturais. Com a ajuda de Júlia e outros estudantes dedicados, Helena organizou uma série de palestras e workshops abertos ao público. Eles falavam sobre técnicas ancestrais de cultivo, a importância da biodiversidade e como pequenas ações podiam ter um grande impacto no meio ambiente. Surpreendentemente, a resposta foi overwhelmingly positiva. Pessoas de todas as partes do país vieram para aprender e se inspirar. O Pomar dos Sonhos, em vez de ser visto como um local de segredos suspeitos, começou a ser reconhecido como um centro de inovação e sabedoria ecológica. Enquanto isso, o caso legal contra Lucas se desenrolava. Durante o julgamento, vieram à tona evidências de que ele havia sido manipulado pela doutora Vanessa Mendes, que havia prometido-lhe uma posição de prestígio em sua empresa em troca de informações. Helena, apesar da dor da traição, sentiu uma pontada de pena por Lucas. Ela podia ver como a ambição e o desejo genuíno de fazer a diferença haviam nublado seu julgamento. Numa tarde particularmente difícil, após um longo dia de depoimentos no tribunal, Helena se encontrou, caminhando sozinha pelo pomar. Chegando perto da árvore mágica, ela notou algo estranho. As folhas douradas pareciam mais brilhantes que o normal, e havia um zumbido suave no ar. De repente, uma luz intensa emanou da árvore, envolvendo Helena. Ela sentiu uma onda de calor e energia percorrendo seu corpo. Visões passaram diante de seus olhos. Campos verdejantes se espalhando por desertos, florestas renascendo em áreas devastadas, comunidades prosperando em harmonia com a natureza. Quando a luz se dissipou, Helena caiu de joelhos, ofegante. Ela entendeu, naquele momento, que a verdadeira magia da árvore não estava em sua seiva ou em qualquer propriedade física. Estava na sabedoria que ela representava, na conexão profunda entre humanidade e natureza. Com uma clareza renovada, Helena soube o que precisava fazer. O Pomar dos Sonhos não seria apenas um local de produção ou treinamento. Seria um símbolo, um lembrete vivo da responsabilidade que temos com o planeta. Nos meses que se seguiram, Helena trabalhou incansavelmente para implementar sua visão. O centro de treinamento foi expandido, agora incluindo programas de educação ambiental para crianças e jovens. Parcerias foram estabelecidas com universidades e institutos de pesquisa, focados em desenvolver técnicas agrícolas sustentáveis. O julgamento de Lucas finalmente chegou ao fim, resultando em uma sentença de serviço comunitário. Para surpresa de muitos, Helena ofereceu que ele cumprisse sua pena no próprio Pomar dos Sonhos, acreditando que a redenção e o aprendizado eram possíveis. À medida que o outono se aproximava, trazendo consigo uma nova safra de maçãs, Helena refletia sobre a jornada incrível que haviam percorrido. O Pomar dos Sonhos havia enfrentado desafios, traições e quase ruína, mas emergira mais forte e mais significativo do que nunca. Enquanto o sol se punha sobre as árvores carregadas de frutos, Helena sorriu sentindo uma profunda gratidão.
O verdadeiro milagre, ela percebeu, não era a árvore mágica em si, mas como sua presença havia transformado tantas vidas, incluindo a dela própria. O pomar dos sonhos continuava a crescer e florescer, não apenas com maçãs, mas com esperança, conhecimento e uma nova geração de guardiões da terra. E Helena sabia que, enquanto houvesse pessoas dispostas a ouvir os sussurros das árvores e respeitar os segredos da natureza, sempre haveria sonhos prontos para dar frutos. O inverno se aproximava do pomar dos sonhos, trazendo consigo ventos frios e a promessa de mudanças. Helena, agora reconhecida como uma líder visionária no campo da agricultura sustentável, enfrentava novos desafios e oportunidades. Uma manhã fria de outono, enquanto as últimas maçãs eram colhidas, Helena recebeu uma visita inesperada. Um carro oficial do governo parou nos portões do pomar e dela desceu uma figura imponente, a ministra do Meio Ambiente, doutora Cecília Alves. Senhorita Oliveira, a ministra cumprimentou com um sorriso caloroso. Seu trabalho aqui tem chamado muita atenção em Brasília. Estamos interessados em implementar seus métodos em escala nacional. Helena sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. É uma honra, ministra, mas nossos métodos são baseados em um equilíbrio delicado com a natureza. Não é algo que possa ser simplesmente replicado em larga escala. A ministra assentiu, compreensiva. Entendo sua preocupação. É por isso que estou aqui pessoalmente. Queremos aprender, não apenas copiar. Nos dias que se seguiram, Helena guiou a ministra e sua equipe pelo pomar, explicando não apenas as técnicas, mas a filosofia por trás de cada decisão. Ela falou sobre a importância de respeitar os ciclos naturais, de trabalhar em harmonia com o ecossistema local e de valorizar o conhecimento tradicional. Durante uma dessas caminhadas, elas se aproximaram da área onde a árvore mágica crescia. Helena sempre tomava cuidado para não chamar atenção direta para ela, mas notou que a ministra parou como que hipnotizada pela sua presença. Há algo especial aqui, Cecília murmurou, seus olhos fixos na árvore de folhas douradas. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Todo o pomar é especial, ministra. Cada árvore tem sua própria história e importância. A ministra se virou para Helena, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e respeito. Senhorita Oliveira, acho que entendo agora por que seus métodos são tão eficazes. Não se trata apenas de técnica, mas de uma conexão profunda com a terra. Aquele momento marcou uma virada nas negociações. A proposta do governo evoluiu de uma simples replicação, de técnicas para um programa abrangente de educação e transformação agrícola. O Pomar dos Sonhos seria o centro de um novo instituto de pesquisa e treinamento, focado em desenvolver práticas agrícolas sustentáveis, adaptadas a diferentes regiões do país. Enquanto os planos se desenvolviam, Helena se viu diante de um novo dilema. A expansão significava mais recursos, mais pesquisa, mais possibilidades de fazer o bem. Mas também significava mais escrutínio, mais pessoas circulando pelo pomar, mais riscos para o segredo da árvore mágica. Foi Júlia quem ofereceu uma perspectiva esclarecedora durante uma de suas longas conversas noturnas. Helena, e se o verdadeiro segredo não for a árvore em si, mas o que ela nos ensinou? A conexão, o respeito, a harmonia com a natureza, isso é algo que podemos compartilhar, sem limites. As palavras de Júlia ecoaram profundamente em Helena. Ela percebeu que havia chegado o momento de confiar não apenas em algumas pessoas escolhidas, mas em toda uma nova geração de guardiões da terra. Com essa nova clareza, Helena convocou uma reunião com sua equipe mais próxima. Antônio, Maria, Júlia e até mesmo Lucas, que havia se redimido através de seu trabalho dedicado no pomar. Chegou a hora de compartilharmos toda a verdade, Helena anunciou, sua voz firme apesar do nervosismo que sentia. O segredo da árvore mágica não pode mais ser apenas nosso. Ele pertence ao mundo. A reação foi mista. Antônio expressou preocupação com possíveis consequências, enquanto Maria sorriu serenamente, como se já esperasse por esse momento. Lucas
surpreendentemente, foi um dos mais entusiasmados apoiadores da ideia. Passei tanto tempo vendo a árvore como um recurso a ser explorado, ele admitiu, que perdi de vista sua verdadeira lição. Agora entendo que seu poder está no que ela nos ensina, não no que podemos extrair dela. Com o apoio de sua equipe, Helena desenvolveu um plano cuidadoso para revelar a história completa do Pomar dos Sonhos. Eles organizariam um grande evento, convidando cientistas, líderes comunitários, representantes do governo e da mídia. O dia do evento chegou, trazendo consigo uma energia elétrica de antecipação. O pomar estava no auge de sua beleza outonal, as árvores carregadas de maçãs maduras brilhando sob o sol dourado. Helena subiu ao palco improvisado, enfrentando uma plateia diversificada e curiosa. Com um profundo suspiro, ela começou a contar a história da árvore mágica, de como seu aparecimento havia transformado não apenas o pomar, mas toda uma comunidade e uma forma de pensar sobre a agricultura. À medida que ela falava, um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Alguns pareciam céticos, outros maravilhados. Quando Helena terminou seu relato, houve um momento de silêncio atordoado, seguido por uma explosão de perguntas e discussões animadas. Para a surpresa de Helena, a reação geral foi de fascínio e respeito, não de ganância ou descrença. Cientistas se ofereceram para estudar a árvore de forma não invasiva, buscando entender seus segredos sem perturbá-la. Líderes comunitários viram nela um símbolo de esperança e renovação. A ministra do Meio Ambiente, presente no evento, subiu ao palco para fazer um anúncio surpreendente. O governo declararia o Pomar dos Sonhos uma área de proteção especial, garantindo sua preservação e estudo responsável para as gerações futuras. Nos meses que se seguiram, o Pomar dos Sonhos se transformou em um centro de peregrinação para ambientalistas, cientistas e curiosos de todo o mundo. Mas, fiel à sua missão, Helena garantiu que o foco permanecesse na educação e na promoção de práticas agrícolas sustentáveis. O Instituto de Pesquisa floresceu, desenvolvendo novas técnicas inspiradas nos princípios aprendidos com a árvore mágica. Agricultores de todo o país, e logo de outros países, vinham para aprender e levar de volta não apenas conhecimento técnico, mas uma nova filosofia de conexão com a terra. Uma tarde, enquanto o sol se punha sobre mais um dia produtivo no pomar, Helena encontrou Júlia sentada sob a árvore mágica, escrevendo em um caderno. "O que você está fazendo?" Joelena perguntou, curiosa. Júlia sorriu, mostrando o caderno. "Estou escrevendo nossa história, a história do Pomar dos Sonhos, para que nunca nos esqueçamos de onde viemos e do que aprendemos." Helena sentiu lágrimas de emoção se formando em seus olhos. Ela se sentou ao lado de Júlia, observando as folhas douradas balançando suavemente na brisa do entardecer. "Sabe," Helena disse, sua voz suave, "quando tudo isso começou, eu achava que o milagre era a árvore. Mas agora vejo que o verdadeiro milagre são as pessoas. Como nos unimos, como aprendemos, como crescemos." Júlia assentiu, compreendendo profundamente. "E essa é uma magia que podemos espalhar sem limites." Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, Helena refletiu sobre a jornada incrível que haviam percorrido. O Pomar dos Sonhos havia se transformado em algo muito maior do que ela jamais poderia ter imaginado. Era agora um farol de esperança, um lembrete vivo de que, quando trabalhamos em harmonia com a natureza, verdadeiros milagres podem acontecer. E assim, sob o olhar vigilante da árvore mágica, uma nova geração de guardiões da terra crescia, prometendo levar adiante a lição mais preciosa do Pomar dos Sonhos, que o maior poder não está em possuir segredos, mas em compartilhar sabedoria e cultivar esperança. Anos se passaram desde a revelação do segredo do Pomar dos Sonhos. O que antes era um simples pomar familiar havia se transformado em um epicentro mundial de inovação agrícola sustentável. Helena, agora com os cabelos grisalhos nas têmporas, observava com orgulho o legado que haviam construído. Numa manhã fresca de primavera, Helena caminhava pelo pomar com sua neta,
Sofia, uma jovem de 12 anos com os mesmos olhos curiosos que ela tinha na juventude.